Vídeo Matheus, um vídeo sobre Yu-Gi-Oh! Eita, toma, vamos ver se o vídeo é bom mesmo. Lembra como se fosse hoje? Estava lá o jovem menino Matheus na casa do seu primo. Sim, na casa do seu primo. Não, Anubis. Mas naquele dia não houveram jogatinhos de PlayStation 2, como vocês estão acostumados a eu contar aqui. Na verdade, ele pegou uma caixinha de papelão personalizada por ele mesmo. E quando ele abriu ela, são cartas de Yu-Gi-Oh! E mas essa semana, eu acho que eu tava falando com o Matheus. Eu tava com vontade de comprar os boosterzinhos, tá ligado? Eu tava querendo comprar os boosterzinhos pra duelar. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Eu vou marcar com os amigos meus pra me jogar. Aí me recomendou um videogame que tem na Steam, um joguinho, né? É lá, mano. Tô com preguiça da porra de jogar online. Disse o meu primo. De primeira eu não lembrei daquele nome, mas após ele mostrando as cartas, eu fui reconhecendo algumas e percebi que era de um desenho que tava passando na TV Globinho. Um desenho onde um grupo de amigos embarcava Eu amava esse desenho. pra uma ilha e lutava usando cartas que invocavam monstros e tal. E ali, meus amigos, foi amor à primeira vista. Já de cara eu fiquei completamente... Mano, olha esse visual. Dá de 10-0 nas cartas de hoje. apaixonado por aquelas ilustrações e já perguntei pro meu primo, né, onde é que vende isso aí? Nisso ele me levou até o lugar onde vendia as cartas e era um daqueles estabelecimentos onde você entrava dentro, o vendedor te atendia na rua por uma janelinha. E como o sol tava batendo na nossa cara, nem dava pra ver o que tinha dentro, nem quem era o misterioso vendedor que vendia aquelas cartas. Tudo que eu vi foi uma mão recolhendo a minha nota de R$1 e em seguida entregando 4 pacotinhos de papel, que era de onde vinham as cartinhas. Era 25 centavos, não era? Do Você dava R$1. Aí cada um era... Ou era 10 centavos, primeiramente. Eu nem lembro, faz um tempo. Anotei, Nilson. Yu-Gi-Oh! Dentro dos pacotes vinham cartas aleatórias que podiam ser boas ou ruins. E o que definia uma carta como boa nessa época era se ela já tinha aparecido no desenho. Na época as cartas vinham com aquele fundo censurado do anime. O 25 centavos cada pacote. Era, né? Tu é doido, era bom demais. fundo marrom com a bola preta que substituía o fundo de trevas em espirais lá. Eu confesso que gostava. Eu já participei de furto de cartas. Não propositalmente. Um bagulho que eu gostava de fazer era duelar apostando cartas. Porque era muito comum você montar seu baralho e você ter um monte de carta ruim, tá ligado? Aí eu duelava com outra pessoa. Tipo, vamos duelar que valendo 5 cartinhas? As meninas, vamos. Aí era tipo, eu escolhia 5 cartinhas que eu queria apostar e o menino apostava 5 cartinhas que ele queria apostar. Aí normalmente a gente só escolhia carta ruim. Aí botava lá. E nisso aí, eu era muito bom em duelo. Pô. Eu tinha muita carta boa. Aí eu ganhava muito. Aí tinha um colega meu que era ladrão. Aí ele ia mais eu, mas eu não sabia não, mano. Que me livrem que eu não tinha conhecimento. Aí eu tava duelando com ele aqui. Aí o meu amigo falou: ei, deixa eu ver tuas cartas que tu tem aí pra nós trocar. Aí enquanto eu ia duelando, o meu colega ia vendo as cartas dele, botando no bolso as cartas boas. Aí no final do duelo, eu tinha ganhado minhas cartas de aposta. Aí a gente ia pra... Ei, foi boa, não sei o que. Aí ia pra casa. No meio do caminho, meu colega, ele, toma tuas cartas. O que minhas cartas? Me dava metade do furto. Me dava metade do furto, boy. Fila da puta. Gostava dessa versão censurada. Só que a tua parte tá aí, olha a minha parte. Não, tava enrolando ele. Ei, cúmplice não. Eu não sabia. Eu era justo. Eu apostava as cartas que eu ganhava. E quando a gente ia apostar carta boa, era tipo, ó, eu tenho essas 3 cartas boas aqui. Vamos apostar uma carta muito foda, tu aí. Eu era justo. Às vezes eu apostava 3, o menino apostava 1, porque eu queria muito a dele, tá ligado? que algo estranho aconteceu. Do nada, um dia eu fui visitar meu primo e pra minha surpresa, ele já não ligava mais pra Yu-Gi-Oh! Fui no lugar onde vendia as cartas e elas não eram vendidas mais, pois após o desenho misteriosamente sumir da TV Globinho, Yu-Gi-Oh! Acabou sendo apagado da memória das pessoas. Parecia que tinha sido algo forçado. Isso era o que eu sentia, e ali eu achei que a época do Yu-Gi-Oh! Havia passado, como vários outros desenhos também passaram a febre, e muito provavelmente eu nunca mais ouviria falar dele. Mal sabia Yu-Gi-Oh! GX. É o que me esperava.
Após um bom tempo sem ouvir falar de Yu-Gi-Oh! Novamente, um colega meu, que eu chamarei aqui de Ra, chegou pra mim e falou: sabe aquelas cartinhas que você leva pro colégio? Eu achei um lugar que vende elas. Essas cadeiras, mano. Eu tinha mania de levar minhas cartas pra escola, só pra ficar olhando mesmo. E a situação delas já tava bem triste, porque elas eram antigas e de tanto eu ficar passando elas, já tava tudo riscado e as bordas estavam todas desgastadas. Quem aí já teve cartinha de Yu-Gi-Oh! Véia sabe como elas ficam desgastadas com o tempo. Mas eu fui com ele até essa tal Rua da Bomba. Ele chamava de Buril e após virar umas duas ruas e entrar em um beco, chegamos na tal Buril. Ali o dono vendia principalmente peças de bicicleta, mas também vendia outras variedades. O cara vendia carta de Yu-Gi-Oh, mano. Os pacotinhos das cartas do Yu-Gi-Oh! Que ele juntava os bolinhos naqueles elásticos. Por quê? Amarelo, tá ligado? E até mesmo vendia álbuns de figurinha. Não os da Copa do Mundo, mas aqueles sobre desenhos. Ei, era bom. Ei, esse daqui era bom. Ganhei muita coisa nisso. Ganhei muita coisa. Da TV. O legal desses álbuns era que os adesivos eram numerados e no álbum tinha vários campos que caso você preenchesse, você poderia ganhar alguns brindes especiais. Uma parada que eu descobri só depois de um tempo era... Pô, isso aqui era muito legal, mano, quando eu era criança. Tipo assim, que nem aqui, ó. Esse aqui, ó. Complete do 87 ao 91 com a figurinha chave e ganhe uma caneca. Obviamente você poderia ganhar uma caneca, mas tipo naqueles que tipo ganhar um videogame, naqueles que eram um videogame, daquelas cartas tudinho ali, uma costumava ser a rara, tá ligado? A premiada. Que tipo, você troca essa figurinha aqui numa bola. Aí tipo, às vezes, pra completar aquele álbum, pra ganhar um videogame, faltava a porra da rara, que um fila da puta pegou e trocou num pirulito. Era tipo um bagulho assim, tá ligado? Que a rapaziada não guardava. Eita, é a rara, eu vou botar no meu álbum. Na hora que pegar e falar, ganhei um prêmio, vou trocar. Tinha vários campos que caso você preenchesse, você poderia ganhar alguns brindes especiais. O álbum inclusive era de graça, caso você comprasse os pacotes. Roubei muita figurinha da rapaziada. Aí foi eu mesmo, aí foi eu mesmo. Aí foi eu mesmo. Pacotes com as figurinhas. Era pai quando tu queria arrancar o adesivozinho e rasgava o papel. Aí era pai. E nesses álbuns aí eu cheguei a ganhar um... Eu era desgraçado quando eu era pequeno. Eu falei, não, aqui foi eu mesmo. baralho. Aqui era eu mesmo. Pegar varetas e até mesmo um tabuleiro de dama. Mas vamos focar aqui nas cartinhas do Yu-Gi-Oh! Agora o fundo delas era o fundo trevoso padrão lá e também vinha com as cartas da nova temporada, geração GX. Infelizmente a variedade de cartas era bem menor, começou a vir muita carta repetida, parece que eles pesquisaram. Não, tipo, as cartas do Jaden eram as que mais vinham. Cartas de Yu-Gi-Oh! Bizarro. No Google. Cataram as 50 primeiras imagens que apareceram e mandaram já para a gráfica, não se preocuparam nem das cartas se completarem. Eu tinha 1 bilhão de fusão da porra dos Elemental Hero e falava que porra de carta é essa? É tanto que eu fiquei traumatizado com um tanto de perna do Exódia que eu juntei nessa época. Dava pra montar um deck só de perna do Exódia. E também vinha muitos monstros fusões, mas ao mesmo tempo não vinha uma única polimerização. Como que eu ia invocar as fusões? Eu tinha 3 dessa aí. Bem, isso não era um problema, afinal de contas, em cada rua do Brasil haviam regras diferentes para se jogar Yu-Gi-Oh! Pra quem não sabe, em Yu-Gi-Oh! Cada jogador tem um deck, que é um conjunto de cartas que deve ter no mínimo 40 cartas. Essas cartas podem ser mágicas, variados, tipo bufar um monstro, destruir uma carta, resgatar uma carta, etc. As cartas armadilha, que são cartas que geralmente são ativadas com a ação do oponente, por exemplo, ele te ataca, e a carta armadilha devolve o dano, destrói o monstro. O cilindro mágico era desgraçado. Eu tinha 3 também. Eu tinha 3 cilindro mágico, eu tinha 3 força espelho, eu tinha 3 aquela carta que se atacasse virava em ponto de vida. Teve uma partida que eu terminei com 40 mil de ponto de vida. Porque eu tinha a porra de uma carta que deixava uma carta armadilha minha infinita. Toda vez que ela era gastada, ela voltava direto pra minha mão. Essa carta era do caralho mesmo, vai tomar no cu. É tipo isso, tá ligado? E o principal, as cartas... O máximo era 75. Monstros, cartas que tinham 2 status, o ataque e a defesa. Tipo assim, eu tinha uma carta que, tipo assim, se tu usasse uma carta armadilha, tu usava outra armadilha, descartava uma carta da mão e aquela carta armadilha ficava infinita.
Toda vez que tu gastasse ela voltava direto pra tua mão. Porra, que carta desgraçada, bicho. Da cidade toda, só quem tem essa carta era eu. Jogo muito. Aí, tipo, ela era muito apelona, pô. Tu é doido? Como é que ganhou uma porra dessa? Aí, eu também... Aí, depois do tempo foi que eu descobri que também tinha essa mesma carta pra carta mágica. Aí, eu usava no Rajeki. Porra, como é que ganha? Eu tô na partida. Eita, minha vez, Rajeki. Eita, minha vez, Rajeki. Eita, minha... Rajeki. Porra, vai tomar no cu. As cartas monstro tinham essas estrelinhas abaixo do nome, e as estrelinhas eram o level do monstro. Todo jogador podia invocar um monstro por turno, porém você só podia invocar normalmente os monstros com até 4 estrelas. Os monstros que tivessem 5 ou 6 estrelas precisavam que você sacrificasse um monstro no campo para poder invocá-los. Já os de 7 ou mais você precisava de 2 monstros no campo. De 10, 3 monstros. Também as cartas rituais, que eram esses monstros com a carta azulzinha. Nunca usei esse ritual, não sabia nem por aí. E que só podia ser invocado através da carta mágica do seu ritual específico. Por exemplo, eu nunca achava que compensava. Minhas cartas favoritas rituais, o Soldado do Lustro. Eita, essa era pica. Negro. Para invocá-lo, você precisava ter na mão o próprio Soldado do Lustro Negro, a carta mágica ritual do Lustro Negro, que permite você invocá-lo. Olha o trabalho. Da sua mão do campo, que a soma das estrelas sejam iguais ou maiores que o level. Feliz, eu vou botar ritual nada. Soldado do Lustro Negro. E só depois disso tudo você podia invocá-lo no campo. Sim, bem complicado de invocar esses. Eu detestava ritual, não botava no meu deck não. Eu gostava de botar as cartas de levels. Eita, esse aqui morreu, foi? Beleza. Vem pro campo uma carta level... O dragão armado tem bebezinho level 3, ele morreu entre o level 4, ele morreu entre o level 6, ele morreu entre o level 10. Acabou, barão. Bagaceira. É daí que tem as cartas fusões, que você precisava dos monstros necessários para fazer a fusão. A carta fusão dizia os monstros que você precisava ter. E precisava da carta mágica de fusão, que quase sempre era a polimerização. O monstro fusão vinha de um deck separado, que ficava na esquerda, é o chamado extra deck. E sim, bem mais fácil que a invocação ritual, já que você não precisava do monstro especial na mão para invocá-lo. Ele já estava ali do lado e você só precisava da carta fusão e das matérias. E acima do extra deck havia esse espaço aqui, que era para as cartas de campo. Cartas mágicas que permaneciam no campo, bufando algum tipo específico de monstro. Um desses campos, inclusive, faz parte de um dos arquétipos mais nostálgicos de Yu-Gi-Oh! O Reino Toon. Eita, esse era bom. Embora a gente lembre mais desse deck pela carta Mundo Toon, eu lembro até hoje, quando eu estava assistindo o duelo final da Ilha dos Duelistas. Puta que pariu, muito foda. Chegaram pra lutar contra o Pégaso, o grande vilão final do anime, e aí a gente se perguntava que tipo de monstros demoníacos será que esse cara tem? E aí a resposta foi desenhos animados. Um deck focado em um mundo de fantasia com personagens cartunescos. E a parte mais da hora desse deck foi quando ele começou a pegar os monstros dos outros duelistas, tipo o Kaiba e o Yugi, e transformou em personagens Toon, tipo o dragão branco de olhos azuis Toon, que é fofinho demais, e de longe o que eu acho que é o mais foda de todos, o Rei Caveira Toon. Na moral, o cara pegou um dos monstros mais intimidadores do Yugi e transformou nisso aqui, na moral. Você é muito foda, velho. Eita porra. Durante o duelo, você deixava a carta em um deck separado, que ficava à frente do seu deck normal. E esse deck era chamado de cemitério. Isso que eu expliquei pra vocês é o básico do... Acaba explicando Yu-Gi-Oh! Completo, mas já é isso. O básico do Yu-Gi-Oh! E já nessa época existiam várias cartas que quebravam as regras que eu acabei de falar. E essa era a mágica do Yu-Gi-Oh! Uma carta específica sendo puxada no momento certo poderia virar completamente o jogo. Ah, é, né? O que essa carta fazia mesmo? Adiciona qualquer carta restante às suas mãos. Mas porque eu me dei o trabalho de explicar tudo isso? Carta flip. Isso, bem, primeiro porque sempre tem alguém que não sabe nada disso, mas clica no meu vídeo porque, sei lá, se interessa pelo que eu vou falar. Então eu queria dar a mesma explicação que o meu primo deu pra mim naquela época. Pois esse mesmo primo aí, quando começou a perder os duelos, bem, ele começou a inventar efeito especial secreto das cartas. Quem nunca passou por isso? Eu já falei já nesse outro vídeo, mano. Tem um colega meu que ele começou a... Ele imprimia a certa que o filho da puta queria. Ele não tirava na sorte. Ele falava, nossa, eu quero a Burtinatrix. Era muito difícil sair a Burtinatrix na época. Aí ele ia lá imprimir a porra da carta, cortava e colava em cima da outra carta. Aí as cartas vinham todas em inglês. A Burtinatrix tem a porra do efeito lá, apelão pra porra. Coisa que a fila da puta da Burtinatrix nem efeito tinha.
Como o buraco negro dele que não, ele não engolia apenas os monstros do campo, ele engolia as mágicas, as armadilhas, o cemitério, o técnico, meu. E eu olhava tudo isso e dizia, parece verídico, primo. Isso foi numa época que ninguém se questionava do Yugi roubando no desenho. Hoje em dia a gente sabe que ele é um ladrão, né? É só lembrar de quando ele duelou com o Joey, o cara usou o efeito do Mago do Tempo, que é envelhecer o monstro do adversário pra ele ficar mais fraco, só que aí quando ele envelheceu o Mago Negro do Yugi... eu vou vencer! Eu contra-ataco com as plumas mágicas de Maki. O Mago do Tempo envelheceu o meu Mago Negro, mas ele ficou mais forte, não mais fraco. A idade traz consigo a sabedoria. 1000 anos de sabedoria que o transformaram no sábio negro. Como pôde usar o Makio se ainda era minha vez? Com mágica. Mas parece que inconscientemente a gente aprendia a roubar nos duelos também. Então alguém viu que o Yugi tava roubando e começou a fazer o mesmo. Um amigo do meu primo fez aquilo com ele, o meu primo fez comigo e até mesmo eu também comecei a inventar uns efeitos. Não, eu inventar efeito eu não inventava não. As cartas do nada que eu não sou beijo. Eu só roubava. E agora eu ativo o efeito especial oculto ultra raro que apenas eu sei, que me permite juntar todas as minhas 5 pernas do Exódia para poder invocar o poderoso Pernodia. E falando proibido, e aí, vocês chegaram a pegar todas as... Nunca peguei, mas acho que faltou eu tinha a cabeça, uma perna e acho que 2 braços, mas não eram os 2 braços do mesmo lado, era 2 braços do mesmo lado, não era do oposto. Parte do Exódia, eu infelizmente fiquei só nas pernas mesmo. Pra quem não tá ligado, que eu acho muito difícil, já que essa carta é praticamente um meme antigo que todo mundo conhece, Exódia era um monstro que era dividido em 5 partes, e caso você tivesse todas as 5 partes na mão, você ganhava o jogo automaticamente. Vulgo obliterar! Algo que não era fácil, já que a chance de sacar todas as 5 partes do Exódia na mão inicial era de 1 para 658.008. Tá, porra! Mas tu tá se baseando em quantas cartas aqui, boy? Ai, pé! Só o Yugi sendo um cara cheio de protagonismo no rabo pra conseguir puxar essas cartas, né? Ou um bot muito sortudo jogando contra um youtuber bem azarado. A gente não vai jogar até o final do duelo, tá? Só 40. Ah, então realmente o mínimo. mostrar como é que Ave Maria! vai conseguir poder pegar os dinossauros pernetas necessários pra nossa vitória. Começou. Inclusive, eu achava que isso seria algo impossível na vida real, mas até mesmo esse tiozinho aí foi pro Mundial de Yu-Gi-Oh! E invocou o Exódia 2 vezes na moral. Caralho! É muito boa. Inclusive, tinha cada moleque mentiroso antigamente que falava: eu tenho todas as partes do Exódia. Seu rabo que você tem. Você deve ter pegado a imagem no Google, imprimido, grudado no papelão com durex para se iludir achando que tinha carta de verdade. O meu colega que fazia isso daí, o Exódia dele era... Ele realmente pegou a porra do Exódia nas cartas. Porque ele trocava também, né? Então... Ele tinha uns 8 decks diferentes, esse fila da puta. E o bicho era apelão, só a porra, mano. Aí quando ele perdia, quando ele tava perdendo, ele inventava a regra. Ele não queria... Ele sabia duelar pra caralho. Tipo assim, ele era o cara mais difícil que tinha da rua de ganhar. Mas quando ele ia perder, ele inventava a regra, aquele corno. Só eu que fazia isso? Isso de imprimir as cartas era clássico demais. Lembro que depois de um tempo começou a surgir aquelas fan-cartas, como as cartas do Goku, as cartas que vinham vários personagens nada a ver com Yu-Gi-Oh! Tipo Seu Madruga. Quem nunca pegou um template vazio de uma carta de Eu nunca fiz isso. Yu-Gi-Oh! Colocou a foto e criou a sua própria carta. A fanbase dos animes Nunca fiz isso. antigos sempre produziam uns conteúdos bem específicos sobre as obras, né? Por exemplo, Dragon Ball tem aqueles vídeos de compilado de fusões aleatórias de todos os Super Saiyajin do 1 até o 1000, dos técnicas mais poderosas de Super 11, do Naruto Akatsuki, do Naruto Akipuden e do melhor vídeo de Naruto já postado no YouTube, na minha opinião, Mala Sem Alça Vou Sofrer Cabeça. Que porra é essa? Nunca vi isso não. E com Yu-Gi-Oh! Não era diferente. O estilo de vídeo que todo fã de Yu-Gi-Oh! Gostava de assistir eram aqueles vídeos que simulavam pessoas na vida real duelando. Que quando eles colocavam as cartas no lançador apareciam os PNG dos monstros flutuando. Isso era bom. Aquilo ali Isso era legal. era cinema. Mas voltando à época das cartinhas, chegamos ao que eu considero ser a minha era de bronze das cartinhas do Yu-Gi-Oh! Com o passar do tempo, a qualidade das cartas daquela vendinha foi decaindo. Primeiro elas começaram a vir em inglês. Isso dificultou um pouco, mas até que dava pra desenrolar um pouco, porque tentava lembrar de como era o efeito. Aqui começou a vender umas cartas mentirosas, pô. Tem a porra de um pássaro que ele tinha 11.000 de pontos de ataque. Porra, vá tomar no seu cu. E o maluco lá que roubava, ele usava essa carta contra duelo, viu?
pelo desenho. Começou a vir cartas ainda mais repetidas, principalmente muito herói elementar, mas nada se compara ao que veio logo em seguida. Certo dia, fui na vendinha, comprei uns pacotes e pra minha surpresa veio isso. Dark Magician. E tá reclamando do quê? Mago Negro Malvado? Não, porra, aí é foda. Não, isso aqui nunca me ocorreu. Não. Peraí, sim. Não, isso aqui nunca veio. Não. Começaram a vir cartas que era o nome de um e a foto de outro. Isso nunca me ocorreu, não. Depois disso aí, eu oficialmente parei de comprar as cartas. Mas, tipo, tem a porra do pássaro de... Deixa eu ver se eu acho aqui. Pássaro com 11.000 pontos de ataque. Yu-Gi-Oh! Acho que vai ter por aqui não, mano. Ah, pô, não vai ter uma foto. Pô, mas era um bagulho assim, bicho. Tinha umas cartas com 6.000 pontos de ataque. Era bagulho desse naipe. E os caras usando no deck. E tipo assim, como eu não tinha conhecimento da época, eu acreditava na moralzinha, pô. Falava, ah, beleza, pô, tranquilo. Não, perdia. A carta vinha na mão, eu já perdia já, porque não tinha o que fazer, não. Naquela vendinha. Eu decidi não tem na internet, então foi algo regional que ladrão. De me contentar com as que eu já tinha guardado na minha caixinha de papelão. E sim, essas cartas que eu comprava todo esse tempo na vendinha eram cartas originais. Só que da Konami com C de casa. Uma vez meu tio me levou até uma loja que vendia as cartas. Quando acaba vai ver as original, as cartas eram maiores, né? As oficiais, mas um pacote que era tipo esse daqui, segurado por esse simpático senhorzinho que provavelmente ama muito Yu-Gi-Oh! Era tão caro que eu só pude levar um. Aí pra piorar, o tamanho do formato das cartas oficiais era maior que o das Tabajara. Então ficava ali 5 cartas oficiais grandona no bolinho cheio de cartinha. Eu tinha um colega meu que só tinha original. Ai, muito massa as cartas dele, tu é doido. As original ele tinha um soldado lustro negro, era brilhante a carta. Tu é doido, muito foda, bicho. Pequena, tanto que com o tempo, após bater... O maluco era burguês demais. Muito pra embaralhar as cartas, né? As bordas das cartas foi machucando e encolhendo. E sendo sincero, eu acredito que muito da popularidade de Yu-Gi-Oh! Naquela época foi por conta dessas cartas alternativas. Claro! Isso democratizava demais o jogo, bem parecido com o que aconteceu com Beyblade na mesma época. Eu já falei pra vocês que eu já tive uma lendária Beyblade dourada de ferro devastadora de reboco. Só que era difícil arrumar outro coleguinha que jogava, já que esse brinquedo desgastava muito rápido, o lançador desgastava rápido, e quando o outro moleque aparecia com a nova Beyblade, o outro coleguinha já tinha quebrado a dele. Mas através da criação das Beyblades com tampa de detergente, o anime acabou se popularizando pra caralho. Eu só brincava, eu nunca brinquei com o original não, minha parada era essa daí. Eu pedia pro meu avô mexia muito com bicicleta, remendava pneu e os cacete, aí ele tinha muita bacia de bicicleta. Aí eu, ei, vô, coloca aí pra eu. Aí mostrar, né? Tinha que derreter a lateralzinha da tampa de detergente, aí você botava dentro da bacia de bicicleta. Muito foda. Havia as Beyblades com bico de detergente e a tampinha de garrafa PET, e havia também aquelas com peças de bicicleta. Muito foda, muito foda. Agora o rapaziada botava a catraca, era muito imoral, bora, vai tomar no cu. A coroa da bicicleta, não, vá, meu Deus do céu. Era que separava os homens dos meninos. E pra vocês terem noção, tinha até torneio dessas coisas na escola. Alguém pedia a bacia de lavar roupa da mãe emprestada, levava pra escola e aí era só alegria. Infelizmente o interesse... Eu lembro até hoje, no dia que, tipo, lá em casa, o meu pai, não foi proposital, mas ele tinha trabalhado com cimento lá e tinha ficado, tipo... ficou realmente parecendo aquelas onde disputava Beyblade mesmo, de cimento, muito foda. Aí o point de jogar Beyblade era praticamente vizinho lá de casa, que era um terreno baldio que o pai tinha trabalhado. Aí ficou lá, pô. Aí a gente ficava lá, botava umas pedras no meio, aí ficava saindo faísca, os caras eram muito foda. Por Yu-Gi-Oh! Lá no nosso povoado não era tão grande como com Beyblade, até porque Yu-Gi-Oh! Era chato pra caralho pra aprender, e no fim a pessoa aprendia todas as regras pra um cara começar a inventar um monte de efeito especial. Quem tem saco pra isso? Mas mesmo jogando sozinho, Yu-Gi-Oh! Foi muito especial na minha infância, tanto que eu contei da importância dele em um antigo vídeo meu. É um vídeo onde eu faço uma homenagem ao criador de Yu-Gi-Oh! Que tinha morrido fazia pouco tempo. E lá eu falava de uma carta que eu gostava muito. Existe todo um universo de Beyblade caseiras até hoje. Não por ser roubado, nada do tipo, eu apenas queria... Era bom. Saudades, bons tempos. Vínculo com ela. E eu só estou citando isso aqui de novo, porque depois que eu postei aquele vídeo, o meu querido Neron Dead, o artista que fez no
Tá porra. Dessa fanart minha foda pra caralho, ele veio falando que queria fazer um novo desenho meu e queria que fosse algo relacionado a Yu-Gi-Oh! Porque ele viu o vídeo lá e ele achou da hora que eu falei de Yu-Gi-Oh! E foi aí que eu revelei pra ele sobre a carta que eu citei no vídeo, que era o Prometheus, e alguns dias depois ele me apareceu com isso aqui. Um desenho lindo pra caralho do Prometheus e eu numa pose muito foda, não? Eu nunca vi essa carta, Na não. moral, muito obrigado, Nero. Eu guardo com muito carinho esse desenho que você fez, meu. E eu decidi acabar com essa história bonitinha dessa fanart pra gente ir para o próximo tópico, que na minha opinião é um tópico bastante triste, pois é o tópico da era das cinzas das cartas do Yu-Gi-Oh! Pra mim. Uma era que foi marcada por um acontecimento emblemático da minha infância, algo que eu prometi contar pra vocês desde Eu recebo eu eu, fresco. E hoje eu vou contar pra vocês sobre o dia que o meu baralho do Yu-Gi-Oh! Foi tirado de mim. Tu perdeu fudendo. Primeiro de tudo, eu preciso dar um contexto pra vocês. Era sábado à noite e tava com vontade de jogar aquele Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Pra quem não conhece, é um dos melhores jogos de Dragon Ball pra PlayStation 2. Já que ele conta com muitos personagens do anime pra você jogar. E um desses personagens era o Você tem que criar vergonha em sua cara, viu, Barão? Você joga esse jogo aqui de maneira covarde, seu desgraçado. De maneira covarde. Fica longe, soltando poderzinho de longe. Sabe nem sai na mão. Android 13. Curiosamente, eu nunca tinha pegado ele pra jogar. E já de cara eu já fiquei fascinado pelas skills dele. Ele invocava uma bola gigante vermelha. Tá no jogo é pausar, é, né? Que os bichos não desviavam. E pronto, joguei com ele a noite toda e fui dormir bem tarde. Nessa época, dormir tarde era tipo 11 horas da noite. Bons tempos. Só que aí aconteceu aquilo. No dia seguinte, bem de manhãzinho, às 5 e pouco da madrugada, e já tava até E tu sabe combar? Quer jogar apostado mais eu? dando pra ver pelas teias da casa que o sol tava amanhecendo. Meu quarto não tinha porta, e lá do meu quarto eu conseguia ver o espelho que ficava na sala. E naquele espelho, eu juro que enxerguei ele. Ave Maria. Caraca. Eu havia sido amaldiçoado pelo Budokai Tenkaichi 3.ex. Tô zoando. O que eu teorizo ter acontecido? Acho que jogar muito próximo da televisão faz mal pras vistas, né? E um boneco azul estouradaço toda hora na tela, acho que faz mais mal ainda, né? E eu acredito que foi isso que causou esse estranho fenômeno ocular nas minhas vistas. Só que eu tive a ideia genial de comentar isso com a minha mãe. E a minha mãe teve a ideia genial de comentar isso com a minha avó. E a minha avó teve... Aí é foda. Genial. Se fudeu, Matheus. Se fudeu pra caralho. Que é isso, mano? Filho, sua avó chamou alguém pra te ajudar sobre aquelas coisas que você viu no Vai rezar aí no Matheus. espelho. E foi aí que eu vi uma estranha figura sentada num tamborete da sala. E quem ele é? O padre da cidade, Ave Maria. meus amigos. Inicialmente eles pediram pra eu repetir a história do que eu vi no espelho lá. E graças a Deus... Fala, meu Deus do céu. Graças a Deus eu não falei do meu PlayStation 2. Começou a perguntar sobre o que eu brincava, o que eu assistia na TV, Perdi pegou um as caderno de desenho que eu fazia uns garranchos lá, ele não viu nenhum problema nos garranchos do caderno. E pra ser sincero, eu sentia que o clima até tinha ficado mais leve, tava, parecia que tudo ia ser resolvido ali no máximo. Resolveu. Ele ia fazer um Pai Nosso, duas Ave É. Maria, e Deus tire essas coisas da cabeça desse menino. E eu acho que estaria tudo finalizado. Só que foi aí que surgiu um personagem novo naquela sala. Tal qual fosse sumonado do absoluto nada, O primo dele, né? surge ele, o Ah, o pai. meu pai. E dando um rápido contexto sobre ele aqui pra vocês, é que ele é palmeirense, motorista de ônibus estressado, com uma personalidade e senso de humor totalmente moldado na infância pela influência do personagem Coxinha de Garras da Patrulha. Um homem não ateu, porém descrente na santidade do homem. Eita, pega. Portanto, sua opinião mais moderada sobre aquele padre ali seria... Não, vou falar não. Fale, vai. É melhor não falar não. É melhor falar não. E com essa... Sou fã do pai do Matheus. que eu sabia que ele tinha, essa falta de fé no homem que ele tinha, ali ele surgiu provavelmente para confrontar o padre, né? E defender que não havia nada de errado com o seu. Senhor padre, espera aí, Matheus, e aquelas cartas que você Aí é foda. compra quando vai pra cidade.
Agora deu cara aí mesmo, viu? Pois é, e eu sei que meu pai não fez aquilo por preocupação. Ele não acreditava nessas porra de diabo, de Cara, que foi otário. lá tentando a cabeça. Ele fez aquilo pra não ter que inventar uma nova desculpa pra não me dar dinheiro pra eu poder comprar as cartas. Aquilo ali foi uma jogada de mestre. Eu tenho Nunca tive problema também, que não. elogiá-lo por isso. Ali eu fui pro meu quarto, peguei a caixa de papelão onde eu guardava as minhas cartas do Yu-Gi-Oh! E dei pro padre ficar olhando elas. Mas pra ser sincero, eu nem tava nervoso porque ele não viu nada demais no caderno de desenho, nem no que minha mãe falava. É, pô, é porque o monstro que renasce Como eu é tranquilinho, né? era, que eu era um menino O Mago Negro, quieto, que eu Rei Caveira. era um menino iluminado Ei, bicho. de Deus. Então eu tava até bem calmo. Eu achava que ele não iria encontrar nada demais naquelas cartas. Ele comentou, rapaz, tem umas figuras aqui meio feias, né? Padre, mas não tem nada demais. Demônio Caveira! Demônio Caveira! Caveira! Fudeu foi tudo. Eu até hoje não consigo entender o que foi aquela carta. Ela não só era uma carta antiga do Rei Caveira, traduzida em português, como também com a tradução totalmente incomum. Não era Rei Caveira, não era a famosa caveira invocada, não. Era Demônio Caveira. Uma carta com a tradução que eu procurei pra caralho na internet e não achei em lugar nenhum. Parece até que aquela carta foi criada para aquele exato momento. Eu acho que eu tinha também, Matheus, uma dessa. Ali o clima mudou completamente naquela sala. Um padre mostrando que eu tinha uma carta com o nome de um demônio. E a cara da minha mãe era de: eu não te criei pra isso, Mateus. A cara da minha avó era de: Vai queimar do sangue de Jesus! e a cara do meu pai era de: e foi aí que o padre fez a pergunta se eu poderia abandonar aquelas cartas. E sei lá, talvez ele estivesse me testando, eu de repente tá real possuído pelas cartas. Ah, padre, tudo bem, pode ficar com as cartas. É hora do duelo, porra! Ali eu abaixei minha cabeça quase derrotado. Só havia uma resposta. Se eu falasse não, só iria confirmar É foda, que eu tinha viu? influência mística pra aquela... Eu também perdi minhas cartas, né, cara? Eu tinha deixado uma carta lá, abandonada. Quando eu descobri, meu irmão tava levando pra escola dele, brincando do bafo. Minhas cartas tudo apelona. as cartas. Doeu assim no primeiro momento, mas eu não usava mais mesmo, então... Só que aí eu saquei a minha última carta. Uma sabedoria nunca antes vista veio na minha cabeça e uma resposta saiu com a total convicção. Meus pais gastaram muito dinheiro com essas cartas. Né? Jogar elas fora seria injusto demais com eles. Apelo ao financeiro da Ah, bom, ah, bom. família. O reconhecimento do valor que aquelas cartinhas tinham, não pelo amor à série, mas sim ao dinheiro suado que os seus pais lhe deram para dar aquela diversão. Foi uma jogada de mestre, eu havia dado checkmate, o padre não teria mais como me dar uma resposta aqui. Tudo bem, eu compro as cartas. Teu cu que o padre comprou tuas cartas. Ei, mano, eu acho que... Mateus, eu acho que você tem a carta muito boa que o padre não tinha, Barão. Eu tenho quase certeza que você tem umas cartas que o padre não tinha. E ele falou, essa daí realmente eu vou ter que arrumar um jeito. Sim, um padre comprou meu baralho Não, não é possível não, cara. do Yu-Gi-Oh! Não é possível. Isso foi inacreditável. Ele gastou dinheiro suado do dízimo até Ah, suado é da foda. minha avó pra comprar um deck do Yu-Gi-Oh! Pra descartar depois ou pra ele queimar. Não, meus amigos. Muito pelo contrário. Eu tenho certeza que secretamente aquele padre era um duelista. da Certeza, igreja. Ou vocês acham certeza. que a igreja não incentivava a queima de decks das crianças pra eles terem todo o monopólio das cartas mais raras do Yu-Gi-Oh! Com certeza, com certeza. Incluindo até mesmo a minha raríssima carta Demônio Caveira. Eles disputavam com o Coroinha. Se eles ganhassem do Coroinha, aí... Fica calado. Falar dessa história me deixou um pouco emotivo. E eu sei que vocês querem saber quanto foi. Na minha cabeça, inicialmente, eu pensei em cobrar tipo 100 reais, que é o valor que eu considerava Acabou com o 10 real, mano. Acabou com o 10 real, era criança. ser algo caro. Mas como era um menino bom, com medo de ir pro inferno, porque eu cobrei mais caro pra um padre, eu fui lá e falei, quinta, padre. Fiz mais barato. E dessa forma ele pegou minha Acaba bom da promoção. caixinha com as cartas, botou no fundo do carro e seguiu viagem. Eu lhe acompanho. Tchau, padre. Vai-te embora, carne. Na época eu achei que tinha dado azar, mas anos depois eu descobri que outras pessoas também perderam seu deck do Yu-Gi-Oh! Mais que isso, que no Brasil ocorreu uma grande perseguição a Yu-Gi-Oh! A minha família sempre foi de boa quando isso aí, então
Não tem como reclamar nem do meu pai, nem da minha mãe, não. Nada e nada. Perseguição essa que falaremos agora. Já não é de hoje que obras de ficção são acusadas... Mas sempre foi uma pessoa tipo, isso aí não é forte não. Até hoje, pô, eu sou adulto, sou casado, moro sozinho, tô com minha casa própria aqui. Se eu botar um filme violento, ela fala, isso aí não é forte demais pra tu, não. de ser uma má Porque é brutal. Eu falo, caralho, minha filha. influência para os jovens ou até mesmo de motivações de atitudes criminosas. Assassin's Creed. Em 2003, o nome Yu-Gi-Oh! Ficaria eternizado. O que é que ela falou da tatuagem? Foi de boa. Tipo assim, eu tinha falado pra ela que ia fazer. Falei pra ela que ia fazer. Pra quem não tá ligado, não viu ainda, né? Eu tinha falado pra ela que ia fazer. Eu mostrei, eu falei, mãe, eu vou fazer essa tatuagem aqui. Eu mostrei pra ela. Aí ela falou, o que é que isso aí significa, Leozinho? Aí meu irmão falou, é do Satanás! É do Satanás, mãe! É do Satanás! Mãe, não é pra fazer não! Você não é doido! Você não é doido! Não é pra fazer não! Isso aí não! Não, não sei o que. Eu falei, não, mano. Eu sabia que meu irmão tava brincando. Aí... Falei, não, mas vou fazer mesmo, mãe, não sei o que. Não, é brincadeira, né? Ah, é brincadeira. Aí ficou achando que era piada. Aí quando foi quinta-feira, ela me ligou pra falar alguma coisa. E Leozinho, tu vai vir? Falei, vou, mas só que eu só vou no sábado de tarde, porque de manhã eu vou fazer a tatuagem. E ela, é sério? É sério? Falei, pô. Aí, quando foi, eu mostrei pra ela, ela falou, é bonito. Eu fiz sábado, pô. A tatuagem, o símbolo do gato tá cicatrizando. E raios. Achei bonitinho. Eternizado não apenas na mente das crianças, como também do seu... Aí eu cheguei lá, ó mãe. Aí ela, o que é que significa, hein? O que é que significa isso aí, Leozinho? Aí fui mostrar. Os pais por conta desse homem aqui, Gilberto Barros. Eu considerava essa história do Gilberto Barros com Yu-Gi-Oh! Uma mentira, algo que a internet tinha criado e que todo mundo fingiu que assistiu no dia. Tipo, o Super... Só, eu fui essas duas, né? É duas. Já foi a minha primeira, tá? Assim, eu não ia fazer. E é grande, tá? Ela vem mais pra cima aqui. Cadê? Não dá pra ver aqui, ó. Pô, meu irmão! Aí eu vou quebrar meu braço. É daqui até a ponta dos dedos. Aí... Assim, eu nem ia fazer, não. Mas Maísa, minha esposa, foi mês passado, do nada, ela chegou e... Acho que eu tava em cálculo com o menino na hora. Com o Bruno e com o Murilo. Aí ela chegou e... Ei, a gente vai tatuar, né? Do nada. Aí, poxa, se você quiser... A tatuagem de... Tipo assim, ela quem queria fazer a tatuagem. Ela quem queria fazer a tatuagem. A gente foi fazer. A tatuagem dela é a mesma do Gara. Essa aqui. Ela fez aqui no pulso. 1,5 centímetros. A minha tem 20. Essa do raio. E ela quem queria fazer a tatuagem. Super Saiyajin 3 no 11 de setembro. Principalmente porque o que aconteceu Eu tava foda comigo, da história que eu contei do padre, não teve nada a ver com esse programa. Foi uma interpretação que ele teve. Até que certo dia surgiu um corte de uma entrevista do Gilberto Barros na internet, comentando sobre esse dia, que foda! confirmando que ele realmente Porque eu não fiz na testa. Não é óbvio não, porque eu não fiz na cara, porra. aconteceu. A carta do capeta que vendiam lá foi uma venda, entre aspas, da imprensa japonesa. E eu peguei rapidamente, porque ali havia aquela concorrência de pegar assuntos, esse negócio todo. E a gente começou a chamar pessoas especializadas, aquele negócio todo. E eles começaram a crescer o negócio. Ah, tá. Até a tal da carta que mandava matar o pai, não é isso? Isso significava que agora Que carta é essa? Oxi! E pode carta? Eu nunca vi essa carta, o não. programa deixava de ser um boato, porém não havia filmagens dele. Então ele acabava se tornando uma Lost Media. E de longe a Lost Media brasileira mais procurada da história. A comunidade Lost Media no Brasil é muito dedicada. E acredita, eles buscaram isso em todos os cantos. Desde sites obscuros antigos da internet, blogs ou até mesmo vídeos antigos do YouTube. Mano, olha o VT, mano. Yu-Gi-Oh! Demônio quer vencer menino e conquistar o planeta. Puta que pariu! E nada de achar. Isso só queria dizer uma coisa, não existia conteúdo desse dia postado na internet. E daí que surgiram as comunidades atrás de fitas caseiras que talvez alguém tivesse gravado esse dia. E essa procura continuou por longos e longos anos, que parecia que nunca iria.
É do programa da Sônia Abrão. Até aquele fatídico dia. No dia 14 de novembro... Caralho, tu tem até data, Matheus. Esse maluco, ele se programa, viu, bicho? Puta que pariu. De 2024, a internet parou, pois o programa do Gilberto Barros falando de Yu-Gi-Oh!, aquele que estava perdido há todos esses anos, havia sido encontrado. Não porque alguém pagou milhões de reais pra banda e pra liberar pro público, não porque alguém encontrou uma fita perdida jogada em algum canto, não porque acharam em um blog obscuro da Deep Web. Não, o programa estava publicado desde 2010, há 14 anos atrás, em nada mais, nada menos que o YouTube. Isso aqui chocou todo mundo, porque o quanto essa parada foi procurada em todos os confins da internet não foi brincadeira, e aparentemente pela época, por falta de tags no vídeo, por falta de descrição, e um título de vídeo muito bem chamativo, Debate Card 0. Puta que pariu. Não, aqui, puta que, aqui é difícil mesmo de achar, viu? Debate Card 1. Porra, é difícil mesmo de achar. Parece aqueles títulos que eu botava na época do Shingeki, né? Arapuca lança trovão. Bons tempos. Esses tempos era bom, hein, Matheus? Aparentemente, Matheus farmando em Shingeki. essa soma de fatos. Esse tempo era bom e ruim ao mesmo tempo. Porque eu acompanhava os canais de review de anime e eu tava saturado já de Shingeki. Porque eu tinha que assistir o Matheus e o Tsuki tentando fazer piada de Shingeki no Kyojin o tempo todinho, mano. Eles colocou esse vídeo numa área invisível do YouTube, só sendo encontrado por buscas extremamente precisas. E o Matoso era aquela viadagem do Enzo. Ai, Enzo, pague a pensão! Eu já falei pro Matoso, Matoso, isso não tinha graça, Matoso. Aí, Matoso, eu sei, Leozinho, eu não sei porque aquela merda pegou não, mas a rapaziada gostava, é foda. O Debate Card 1 não foi a única gravação achada nesse canal, havia também o Debate Card Introdução e também o desenho Violência Leão, pois não houve apenas um programa atacando Dragon Ball, mas sim uma série de programas atacando outros card games e até desenhos, e agora falaremos deles aqui. Uou, enche! Bom, esse vídeo não é sobre Yu-Gi-Oh! Não. Esse vídeo não é só sobre o Yu-Gi-Oh! Não. Teve várias coisas aqui. Muito bom, Matheus. Parabéns. Você fez um documentário muito bom. Estão sendo treinadas por esse baralho. Cassino! Debate Card 1 aparentemente é um dos primeiros capítulos dessa saga do Gilberto Barros. Ele já inicia o vídeo com um longo monólogo falando sobre os bilhões de dólares que o Yu-Gi-Oh! Faz. E não é mentira, Yu-Gi-Oh! Estourou pra caralho naquela época. Tanto que ele entrou pro livro dos recordes como o card game mais jogado do mundo. E após esse monólogo ele finalmente inicia o programa. Faz o L! Matheus, esse vídeo tá muito bom. Eu acho que se tu fizesse algum vídeo de Hunter vs Hunter, era bom. Uma reportagem se inicia mostrando... Vai ter em algum momento que Yu-Gi-Oh! Já entrou dentro das escolas. Mais que isso, que depois de Yu-Gi-Oh! Os alunos começaram a ter comportamentos bem suspeitos. Mas por trás dessa simples brincadeira, eles aprendem estratégias com vocabulário nada convencional. Quando qualquer carta derrota elas vão pro cemitério. Oxi. As escolas chegaram ao ponto de proibir os duelos de Yu-Gi-Oh! Embora eles tivessem... Ei, que Kataguiri não! Que Kataguiri! Acrescentado outras atividades até mais úteis para as crianças. Isso foi legal. Mas aí chegamos a um dos grandes protagonistas dessa saga, Gustavo. Um simples duelista mirim. Pô, maluco, tinha carta que só... Eu acho que eu tenho umas 700. Que nem eu ou você foi um dia. A mãe dele falou que o programa do Gilberto Barros finalmente trouxe uma luz para uma dúvida que ela estava tendo, já que o Gustavo estava apresentando comportamentos extremamente anormais para um irmão. Eita! Irmão menor chutando o maior. Isso nunca acontece entre os irmãos. Saindo no tapa. Mas esse é literalmente o comportamento de um irmão médio brasileiro. Eu nunca vi isso acontecer. Os irmãos? Brasileiro, moça. Que argumento fraco é esse? Olha aí. Agora ele tá jogando Forbidden Memories no PlayStation 1. Não, esse menino jogava Forbidden. Tem o cu que esse menino jogava Forbidden Memories. Quero saber que argumento vocês vão dar agora pra dizer que esse menino tá sendo mal influenciado. Vou matar. Vou matar. Essa frase aí poderia ser citada no Yu-Gi-Oh! Me. Aí tu lascou com a gente, Gustavo. Após isso, o Gilberto explora esse trecho aí com o maior prazer do mundo. O que a criança fala quando tá jogando videogame? E em seguida confirma com o teólogo. Teólogo Alexandre Farias Torres. Estas cartas ensinam magia negra, teólogo. Ensina, óbvio, oxi. Caralho, meu irmão.
Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Essa parte aqui. Porra, o teólogo aqui acrescentou. Se falar que o teólogo acrescentou aqui nos estudos dele, aí mentiu. Que é muito viajado. Se liga no que esse cara fala. Ensina a criança a resolver os seus problemas no duelo, na força do braço. E isso nós estamos podendo ver no trânsito. Onde que Yu-Gi-Oh! Tem... Ei, Matheus. Tem um Yu-Gi-Oh! De moto. Tem um Yu-Gi-Oh! De moto, Matheus. Esse teólogo, ele sabe o que ele tava falando. Tem a ver com trânsito. Pera aí. Estão sendo treinadas por esse baralho. Vai, DJ! No segundo vídeo, algo parece errado com o nosso querido Gilberto. Ele parece bem... Pare de adivinhar as piadas. mais bravo. Ele falou que recebeu diversas críticas por e-mail, estamos falando de 2003, viu? E eu acho tão engraçado quando ele fala que falaram que ele exagerou no programa, né? Que não foi bem assim, e ele sai todo puto falando. Como é que não é bem assim? Vocês viram a carta? O capeta tá aqui, ó. E realmente intimidador, o cara me puxa um Palhaço. Palhaço. Mas, pra surpresa de todos, finalmente tivemos Aí é foda, uma pô. resposta que todas as crianças da minha geração procuraram. Por que essa perseguição toda ao Yu-Gi-Oh? Foi por pauta fresca pra dar audiência? Foi pra tentar atacar os desenhos da emissora concorrente? Não, meus amigos. O motivo foi, na verdade, bem mais pessoal. O meu sobrinho não desviava o olho. Ele não disse boa tarde, tio Gilberto. Ele não disse. O que ele não falou? Não tem jeito. A culpa é do Yu-Gi-Oh! A falta disso causou um efeito borboleta inacreditável que mudou completamente a história de Yu-Gi-Oh! No Brasil. Vá tomar... Estão sendo treinadas por esse baralho. Que Dia quieto. Desenho Violência Leão, um pequeno spin-off da saga do Gilberto versus Yu-Gi-Oh! Um capítulo que ninguém lembrava de ter existido, já que aqui o Gilberto se distancia um pouco do Yu-Gi-Oh! E passa a criticar outros desenhos, que por uma X-Men! coincidência do destino também passavam na TV Globinho. Nada mais, nada menos do que Dragon Ball Z, que de acordo com o jornalista, um dos personagens ensina ao outro como matar o próprio pai. O Goku nem mata o pai, cara. É o irmão dele. O irmão que nem é irmão. Vamos, esmague ele como se fosse uma barata nojenta. O filho matará seu querido pai. Ah, o Gohan matando o Goku. Meu Deus. Isso é típico de um Saiyajin. Esmague-o como uma barata. Gilberto. Evita falar desse Dragon Ball aí, porque a gente parou de transmitir ele tem só uns dias. Muda de assunto aí. É na Band, é? Sino! Cara, isso aqui era na Band. Na Band passava Cavaleiro do Zodíaco, cara. Esse trecho esclarece aquele mal entendido daquele corte que tinha na internet do Gilberto falando do programa do Yu-Gi-Oh! Dele falando que havia uma carta do Yu-Gi-Oh! Que mandava matar o pai, mas provavelmente... Ali, ó, é a Band. Ele confundiu essa cena do Dragon Ball, que nem passava na TV, era do filme do Tardo, do e filme. misturou com as cartas do Yu-Gi-Oh! E ela achou que as duas eram uma só. E com isso encerramos essa inesperada trilogia de vídeos. Esses vídeos são bem tristes, né? Porque mostram como um preconceito bobo pode destruir a infância de toda uma geração. Mas eu vou admitir aqui que eu me senti muito feliz assistindo esses vídeos. Acho que como passou muito tempo que a gente tava esperando por essas filmagens, acabou que a gente criou uma expectativa, né? Vale ressaltar que esses trechos não representam 100% dos programas ver, né? da comunidade Lost Medias do Brasil. Tá atrás dos outros trechos perdidos e é importante que eles sejam encontrados até para fins de estudo, né? Para mostrar como naquela época os programas de TV tinham um poder inacreditável na vida das pessoas. Já não bastando as cartas sendo queimadas pelo Brasil todo, escolas proibindo o jogo no recreio, curiosamente um tempo após esses programas aí, o próprio Ministério da Justiça acabou reclassificando a faixa etária de Yu-Gi-Oh! Tirando ele de livre para todos os públicos e colocando ele como proibido para menores de 12 anos. Na época, programas assim só podiam ser transmitidos a partir das 8 horas da noite e esse foi o motivo do Yu-Gi-Oh! Ter parado de ser transmitido na TV Globinho. Tá aí, não sabia não. O que eu não entendo é como anos depois... Yu-Gi-Oh! GX tava liberado. Mas o Yu-Gi-Oh! GX é gourmet, pô. O Yu-Gi-Oh! GX não tem um monstro que renasce. Não tem o Satanás. Até pior que tem, né, mano? O maluco lá... Não, mas não passava não. Não é no Yu-Gi-Oh! GX, não.
O maluco lá, aquele da saga da Yubel passava... mas da saga da Yubel passava na rede TV de noite. A saga que passava na televisão, no máximo que tinha era as bestas, as gemas. O boneco tudo baitola. E o Yu-Gi-Oh! GX conseguiu passar na TV Globinho. Eu acho que é porque a história dele é bem mais legal. O cara do Satanás passava na rede TV de noite, cara. Era de noite já. Vinha, né? Ele conseguiu fugir fácil dessa fama de baralho do capeta. Satanás! Um monstro, Satanás? Cada monstro com Esse aqui nunca passou de dia não na TV Globo, não. Satanás no nome ganha 1000 pontos de ataque. Parece que a sorte favoreceu o Satanás. É nada não, vovó! Esse aqui, ele passava na Rede TV. Na Rede TV que passava muito... Era de noite. Aí a rapaziada aproveitava mais. O do Yu-Gi-Oh! GX, ele sempre reprisava quando eles ia dizer Kai. Eles iam pro outro mundo. Aí reprisava toda vez. Aí depois foi que passou ainda umas paradinhas e outra, tá ligado? Essa aí não é a primeira temporada, não. A do Satanás, não. Se eu não me engano, já é perto do final, já, essa daí. Eu acho. Eu não lembro de ter passado isso na TV Globo, não. Mas é isso. Acabou. Vida boa. Ei, mano, falei demais, ó. Eu quase dobrei aqui o vídeo do Matheus. Eu sou contra isso aqui.